Olá, sexto ano. Nossa aula hoje é de língua portuguesa e nós iniciaremos um assunto novo. Então vamos lá. Hoje nós falaremos sobre a sílaba tônica e a sílaba átona. O que é isso? De início eu quero dizer que o nosso próximo assunto é a classificação das palavras quanto à tonicidade, ou seja, eu encaixo as palavras dentro dessas três classificações: as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. E isso de acordo com a sílaba tônica que elas têm. As oxítonas sendo na última sílaba, as paroxítonas na penúltima e as proparoxítonas na antepenúltima. E posteriormente a esse assunto, nós iniciaremos a acentuação gráfica, que é um pouco mais complexo que esses dois assuntos anteriores que veremos. Então, para que a classificação quanto à tonicidade e a acentuação gráfica sejam assuntos super fáceis para vocês, nós precisamos compreender o que seria a sílaba átona e a sílaba tônica. A partir daí, a gente vai conseguir desenvolver esses dois assuntos com muito mais facilidade. Então, vamos lá. Acompanhe o conteúdo pela página 48. É um conteúdo pequeno, ele não é extenso, é muito simples de se compreender. Então, vocês acompanhando pela apostila e vendo esse vídeo, já vai ficar muito fácil de identificar o que são as sílabas átonas e o que são as sílabas tônicas na palavra. Quando a gente iniciar o nosso assunto da próxima semana, vai ficar super mais claro para vocês todas essas questões. Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês na página 48 e acompanhem o conteúdo. Deixa só eu colocar aqui o livro de vocês a postos. Então, vamos. O que seria a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte e mais demorada dentro de uma palavra. E as sílabas átonas são, ou é, aquela mais fraca e mais rápida. Como é que a gente visualiza isso? Vamos tentar falar as palavras como se nós estivéssemos chamando, como se aquelas palavras fossem pessoas, e nós estivéssemos chamando as palavras. Supermercado. Percebam aí que o K de supermercado é a sílaba que a gente fala com mais força e que demora mais quando a gente está fazendo esse chamamento. Conseguiram visualizar? Então, por isso, ela é a sílaba tônica. E as sílabas átonas são as sílabas que não são ela, ou seja, todo o resto é sílaba átona e a sílaba tônica somente aquela mais forte. Vamos lá para outra. Quando eu digo preferência, percebam que o REM é a sílaba mais forte e a que eu mais demoro para pronunciar. Preferência. Percebam? Então, quando eu faço esse chamamento, eu tenho o REM como a sílaba átona dessa palavra. Agora, numa palavra que é derivada da palavra preferência, mas é outra coisa. Preferencial. Preferencial. Percebam que o AU é a sílaba que a gente mais demora para falar e também é a sílaba mais forte. Então, o AU é a sílaba tônica e as outras são as sílabas átonas dessa palavra. O mesmo processo acontece na palavra irônico e ironia. Vamos lá. Irônico. Percebam que em irônico, só um minuto. Vamos lá recomeçar. Opa. Bom, percebam que em irônico, se eu digo irônico, uron, na verdade,
ele é a sílaba tônica porque é a sílaba que eu falo com mais força e é a que eu demoro mais para falar no meu chamamento. Então, irônico, urô, é a sílaba tônica. Diferente de ironia, onde eu digo ironia, o ni é o que demora mais e é o que é mais longo no meu chamamento. Feiura, ou feira, feiura, feira. Percebam que o fei é o que eu mais demoro para falar e ele também é o mais forte. Fundo, fundo, o fum é o mais demorado e é o mais forte. Então, eu tenho sílaba tônica quando eu tenho a sílaba mais forte e mais demorada em uma palavra. O que acontece? Acontece que em algumas palavras, não são em todas, toda palavra tem sílaba tônica, mas nem toda sílaba tônica é acentuada. Compreendem? Como, por exemplo, aqui, nós temos alguns acentos, algumas acentuações que indicam a tonicidade da sílaba. Ou seja, se você tem aquele acento em uma palavra, indica que obrigatoriamente aquela é a sílaba tônica, como é o caso do acento agudo e do acento circunflexo. Por exemplo, na palavra história, significa que o tó de história é a sílaba tônica. Ou na palavra tênis, significa que o tem é a sílaba tônica. Por quê? Porque tem o acento circunflexo. Acontece que algumas palavras, a maioria delas, na verdade, não apresenta o acento, mas apresenta uma sílaba tônica como se houvesse esse acento. Como é o caso de resultado. Resultado. Parece que eu tenho um acento agudo no tá, mas na verdade eu não tenho, é só a tonicidade da palavra. Ou então na palavra comer, parece que eu tenho um circunflexo, mas na verdade eu não tenho. Então no me eu tenho aí uma sílaba tônica sem acentuação. Mas sempre que eu tiver esses dois acentos, eles vão indicar que aquela sílaba onde o acento está inserido é a sílaba tônica. Compreenderam? Muita gente se confunde achando que o tio, a famigerada cobrinha, né, em cima das palavras, achando que o tio indica tonicidade. Por que as pessoas acham isso? Porque na maioria das sílabas onde aparece o tio, essa sílaba é tônica, mas isso é só uma coincidência. O tio, ele não é indicador de tonicidade. Você pode ter um tio numa palavra e a sílaba tônica ser outra. Que acontece na maioria das vezes, ser é por outras questões. Não é porque o tio indica tonicidade. Vamos ver aqui exemplos. Na palavra coração. Coração, o são é a sílaba tônica e apresenta tio, ok? Isso é indiscutível. Agora, na palavra imã, imã, a gente tem o i como sílaba tônica e tem o mã como sílaba átona, ou seja, o tio não necessariamente indica que aquela sílaba é atônica, não é regra. É somente regra com o acento agudo e o acento circunflexo. Deu para compreender? O tio, na verdade, ele só indica nasalização. Então, nem sempre a sílaba nasal é a sílaba tônica. O tio é outra coisa. A gente vai ver melhor quando a gente vai vendo a acentuação gráfica. Então, é isso. Fique em casa. Foco nos estudos. Beijão. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Eu vi as provas, o resultado foi satisfatório. Não tive nenhum resultado abaixo do que eu gostaria. Depois eu passo o feedback pra vocês, de nota, de tudo direitinho. E, por enquanto, é isso.
Tchau, tchau. Cheiro.